Oi galerinha do YouTube, no vídeo de hoje eu vou falar pra você por que eu decidi fazer jejum intermitente e é claro, eu vou te explicar também um pouquinho mais sobre esse tipo de estratégia que está bombando na atualidade. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista e eu trabalho aqui com um consultório, grupos de emagrecimento há mais de 10 anos, então, portanto, o jejum intermitente é uma das estratégias que eu adoro ensinar para as minhas aluninhas dos meus grupos de emagrecimento. Os meus pacientes amam e os resultados são incríveis. Mas por que, Vivi? Por que você decidiu trabalhar e fazer jejum intermitente? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita gente procura o jejum intermitente por causa do emagrecimento. Então, quando eu comecei a estudar e a aplicar o jejum intermitente na minha vida, não foi por causa de emagrecimento, porque na época eu não precisava emagrecer. Tudo aconteceu quando eu comecei a trabalhar online, ok? Eu comecei a fazer alguns cursos. Bom, eu sou nutricionista desde 2008, né? E quando a gente sai da faculdade, a gente já pensa em continuar estudando, fazendo pós-graduações, enfim. Então eu fiz 2 pós-graduações, participei de vários congressos e aí de repente eu descobri que uma das formas de eu ter o consultório lotado, de eu ter maior visibilidade, as pessoas conhecerem meu trabalho, ajudar mais pessoas, seria trabalhando online. Então, portanto, eu comecei, eu não sei assim exatamente quando foi, mas eu sei que foi em 2016 que eu comecei a minha jornada aí no online, fazendo lives, fazendo um monte de coisa, ok? E aí, naquela época, eu conciliava várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou divorciada e eu crio sozinha os meus 2 filhos, o Gabriel e a Gisele. E na época, em 2016, eu já estava sozinha com os meus 2 filhos, ok? E aí eu trabalhava, eu era concursada, eu trabalhava na prefeitura aqui da minha cidade, aqui no interior de São Paulo, em Avaré, e eu trabalhava no SUS. Eu atendia as pessoas lá no SUS, durante um período até 1h da tarde. Atendia consultório, eu estava iniciando aí os grupos online, ok? Porque os grupos de emagrecimento presenciais, eles vieram em 2017, mas em 2016 eu já estava iniciando meus grupos online. Mãe, dona de casa, e não sobrava dinheiro, e aquela vida louca, e não sei o que tem. E aí eu percebi que eu tava entrando num estresse muito grande, uma carga assim de trabalho muito grande. E como, né, toda boa nutricionista, eu já tinha estudado, feito pós, congressos e tudo, mas assim, eu queria saber mais, entender mais formas através de suplementação, estratégias nutricionais, de como eu conseguiria melhorar o meu foco e minha concentração. Porque aquele excesso de trabalho, eu estava tendo dificuldade, inclusive, em me concentrar em algumas coisas. Eu comecei a esquecer muita coisa, enfim. Eu estava entrando no que o pessoal chama de burnout. Eu nunca entro em burnout porque eu sempre usei a alimentação a meu favor e também algumas manobras nutricionais na forma de suplementos, tá? Então eu sou muito a favor do uso de suplementos. Mas aí eu conheci essa estratégia, o jejum intermitente. E a promessa dessa estratégia é aumentar foco, concentração, acuidade mental e também desempenho. Aí eu falei assim, tem uma estratégia que faz tudo isso, é disso que eu preciso. Aí eu comecei a estudar o jejum intermitente. Comecei a estudar, né? Fui pesquisar na literatura, comprei livros. Em um dos congressos que eu fui, tinha lá também alguns especialistas falando do jejum intermitente. E assim foi. Aí eu comecei a fazer jejum intermitente na minha vida. E também, como eu estava iniciando aí na minha trajetória online, eu comecei a falar do jejum intermitente também. Porque o que acontece é que esse tipo de estratégia não é ensinado na maioria das faculdades de nutrição. Não era ensinado na época que eu fiz faculdade e hoje eu tenho 2 estagiárias de nutrição aqui trabalhando comigo. Não é incentivado esse tipo de estratégia na faculdade de nutrição, então, portanto, eu tive que ir aprender e procurar sozinha. E por isso, muitas pessoas na época criticaram, falaram que era algo radical, que não sei o que tem, sabe? Eu escutei muita conversinha, mas eu falei, eu estudei, vi lá todos os artigos científicos, vi os benefícios, comecei a aplicar na minha vida. Eu falei assim, faz sentido, eu vou continuar.
ok? E aí, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês alguns dos outros benefícios que você não sabe sobre o jejum intermitente. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui pra falar um pouquinho mais sobre eles. Olha só o tanto de benefícios aqui. A gente tem aqui, ó, 12 benefícios do jejum para o organismo. Então, primeiro, fortalecimento de imunidade. Em tempos de coronavírus, a imunidade, a gente tá vendo aí a importância de cuidar desse sistema do nosso organismo para nos prevenir, inclusive, de doenças e pra gente também poder sair, né, vivo de toda essa situação que a gente, desse pesadelo que a gente tá vivendo, não é verdade? Então o jejum faz isso no seu organismo. Produção de hormônios em deficiência. Gente, meu estudo de caso mais longo sobre o jejum intermitente é, sem sombra de dúvida, a minha mãe. Eu tenho uma mãe que segue tudo o que eu falo, tá bom? A minha mãe segue. O meu pai e meus irmãos não é bem assim, mas a minha mãe segue. E a minha mãe, ela sofreu alguns erros médicos que ela teve que arrancar uma parte do intestino dela onde eram absorvidos nutrientes. É absorvidos nutrientes, mas foi tirado por causa de um erro médico, perfuraram lá o intestino dela. Ela não fez a cirurgia bariátrica, porque minha mãe sempre foi magra, enfim. Assim, sempre magra, mas sempre fez dieta também, ok? E ela, depois que eles tiraram essa parte da absorção dela, ela sofreu consequências graves na saúde. Então, portanto, desde que ela passou por isso, eu sempre suplementei nutrientes da minha mãe, sempre suplementando, mesmo assim ela desenvolvia deficiências, porque ela não tinha que aliar a área de absorção. Então, por exemplo, a cada 6 meses ela tinha que tomar ferro na veia, B12, porque ela não tinha a absorção ali na parte digestória, no trato gastrointestinal, ok? Gente, incrível, né? Porque a minha mãe está acima de 60 anos, enfim. A modulação hormonal que o jejum intermitente fez nela, quando a gente começou depois de um tempo ela fazendo, ela faz até hoje. Então a minha mãe é o meu estudo de caso mais antigo, já faz uns 5 anos que ela faz jejum intermitente. Toda essa parte nutricional melhorou, porque eu vou mostrar ali pra vocês que uma das coisas que o jejum intermitente faz, ele melhora o aproveitamento dos nutrientes pelo organismo muito mais do que uma pessoa que come de 3 em 3 horas, por exemplo. Minha mãe já tinha desenvolvido um quadro aí de osteoporose, a gente conseguiu reverter o quadro de osteoporose para a osteopenia, porque há muitos anos ela suplementa vitamina D, cálcio e outros nutrientes que estão envolvidos aí na composição dos ossos, mas mesmo assim a gente não conseguia reverter, e ela reverteu com o jejum intermitente. Inclusive eu tenho um depoimento dela lá no meu Instagram, gente. Se vocês não me seguem lá no Instagram, no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo, vai lá e me segue, e é lá que eu compartilho também várias receitas que você pode usar nesse tipo de protocolo. Se você é adepto ou um curioso do jejum intermitente, eu coloco sempre receitinhas lá nas minhas redes sociais, tá bom? E normalizou tudo. Então assim, eu tenho um depoimento da minha mãe lá que ela tá falando assim, gente, tudo que aconteceu com ela, os exames de sangue dela, assim, parece de um jovem de 18, 20 anos, pra você ter uma ideia. E eu não tô falando isso assim não tô querendo ser exagerada não. É o que acontece. Eu tenho esses relatos de vários pacientes e não só da minha mãe. Deixa eu passar aqui rapidamente. Uma outra coisa que o jejum intermitente faz é rejuvenescimento de tecidos. Então você imagina, eu tava procurando uma estratégia para aumentar foco e de quebra eu ganho também alguns anos de vida, eu ganho rejuvenescimento. Gente, é tudo que eu queria, porque né, eu tô aí acima dos meus 40 anos e toda mulher, né, quando se aproxima aí dos 40 já começa a se preocupar com isso, não é verdade? É economia no Botox. Você que também pratica aí o jejum intermitente assim como a Nutri, né? Quando chegar lá nos meus 70 anos, as pessoas vão perguntar assim: nossa, você não parece ter essa idade. Ah, é a genética. Mentira, é o jejum intermitente. Desempenho físico e mental, melhora da composição corporal, que é isso que a maioria das pessoas buscam o jejum, tá? Então você consegue queimar gordura e aumentar a massa muscular, reduz estresse oxidativo, então é por isso também que previne o aparecimento de doenças e também rejuvenesce tecidos. Diminuição de inflamações sistêmicas, então, portanto, trata várias doenças crônicas não transmissíveis, reciclagem de nutrientes, renovação e organização das estruturas biológicas e metabólicas. O que quer dizer isso, Nutri? Isso quer dizer que tudo que não presta no seu organismo, ele vai fazer uma reciclagem, o teu próprio organismo vai eliminar fazendo esse tipo de estratégia. Por isso, previne doenças e não só doenças, previne câncer.
Eliminação então de componentes desnecessários, como eu falei, redução da sensibilidade à insulina, que é uma coisa que é muito comum nos dias atuais, até por isso o tanto de pessoas aí com dificuldade de emagrecer e também o tanto de pessoas com doenças crônicas como diabetes. E melhora na eficiência da metabolização do alimento ao voltar a comer, que é exatamente o que eu falei pra você, o que aconteceu com a minha mãe. Então ela aumentou aí a eficiência no aproveitamento dos nutrientes, já que ela faz o jejum intermitente. E gente, e se você ainda não conhece esse tipo de estratégia, hoje, exatamente hoje de manhã, eu recebi um e-mail de uma seguidora minha aqui do canal que fez um cardápio que eu disponibilizei, eu vou deixar aqui em cima. Então eu já disponibilizei aqui no canal um cardápio de um dia do jejum intermitente. É claro que eu não recomendo que você saia fazendo assim esses cardápios que vocês encontram aí na internet, mas é para você ter uma ideia, né, de como fazer o jejum intermitente, porque sempre o ideal vai ser você passar com um profissional para receber uma orientação individualizada para você. Mas essa seguidora mandou um e-mail para mim hoje que ela fez esse cardápio que eu deixei aqui em cima e ela já emagreceu 10 quilos e ela mandou para mim um e-mail agradecendo. Que bacana, né, gente? E fala para mim, você faz o jejum intermitente? O que você acha desse tipo de estratégia? Você tá aprendendo ainda? Quer começar a fazer? Coloca para mim aqui nos comentários para eu saber se você também é dessas de que acredita que o jejum só traz benefícios para a saúde ou não, né? Porque tá tudo bem também se você não concorda, vamos discutir sobre isso, põe aqui nos comentários, tá bom? É isso, galera. Se vocês forem fazer uma maratona aqui no canal, vocês vão ver vários vídeos eu explicando certinho sobre esse tipo de estratégia, hein? Inclusive como começar o jejum intermitente. As receitinhas que eu coloco aqui no canal também, você pode usar todas durante a sua janela de alimentação no jejum intermitente. E como eu sei que é um tema que a galera gosta, né? A gente vai falar muito mais ainda sobre isso aqui no canal. E tem uma coisa, tá bom? Tem uma coisa. Vai lá, volta no meu último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu coloquei uma meta de like nesse último vídeo, que se a gente batesse 150 curtidas nesse último vídeo, eu iria gravar também um vídeo de um cardápio para secar e definir. Vamos ajudar aí dando curtidas para eu vir aqui gravar esse vídeo, combinado? E antes de ir lá, curte esse vídeo aqui também, tá bom? Então, a próxima vez que alguém falar para você que você tá fazendo loucura, que agora não é época de você fazer jejum intermitente por causa do coronavírus, que você vai ficar com a imunidade fraca, que não sei o que tem, que você vai ficar doente, manda esse vídeo para essa tua colega aí ou para esse teu amigo, né? Para eles entenderem um pouquinho mais dessa estratégia, para eles entenderem assim, que não é simplesmente uma modinha. O jejum intermitente é algo natural para o nosso organismo. Os nossos ancestrais faziam já o jejum intermitente. A gente tem relatos aí de Platão, do Paracelso, que são alquimistas estudiosos bem antigos, que eles já relatam aí na literatura que eles praticavam o jejum intermitente. Então, galera, vamos parar com esse negócio de terrorismo aí por causa do jejum, tá bom? E vamos estudar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais da estratégia antes de sair falando mal dele, não é verdade? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!